Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar, Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. São Mateus. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados e só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, sem lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível, por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais.
O Espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então vamos nos concentrar nas palavras de Jesus, vamos cultivar a humildade e a bondade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Hoje realizar o Evangelho no lar. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Relaxamos nossos corpos. Vamos visualizar as instruções dos Espíritos, dos trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada. Os enviou à vinha. Saiu ainda no terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer. Lhes disse: por favor, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém lhes aliciou. E lhes disse: e de vós também, vem. Para a minha vinha. E cada um foi à sua hora, sem nada saber, sem nada falar. É importante que saibamos que Deus, Jesus, seu Filho, sempre convida a todos para trabalhar, porque o trabalho fornece ao ser humano o melhor. Dá para o ser humano a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que compreendamos todo bem e toda luz. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar.
Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo, suavize. Vamos ler um texto sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindos a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a nossa alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é a do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes. É a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor de vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande, quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste, precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios
prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Então, vamos refletir sobre o valor e a importância da piedade, da benevolência, da bondade. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que encha nossos corações de amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos no Evangelho do Lar e, portanto, vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Meditemos. Compreendendo que a luz de nosso ser é a nossa essência divina, eterna, imortal, ligada a Deus nosso Pai, pois Ele que nos originou, agradecemos imensamente a chance de realizar o Evangelho no lar. Fiquem com Deus. Namastê. Procurem a Casa de Lakshmi e divulguem seu trabalho. Amém. Boa noite a todos. Vamos realizar o Evangelho no lar. Sente-se com a coluna ereta, se puder. Relaxe todo o corpo. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e saber que a força do Pai está em nós. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes, que com o supérfluo
de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que ela faça com suas mãos delicadas, grosseiras, mas quentes, roupas que não ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer, se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos. O do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, em teu amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro, fazer desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vendo o trabalho faz desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas e menos, mas darás sapatos àquele que tem os pés nus. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que os preços do vosso trabalho seja consagrado no alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é o glorificar. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas, em sofrimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos,
Com isso não tereis menos glória, e haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar? O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Jean Bordeaux, 1861. Então, sabendo e utilizando esses preceitos sobre a caridade, sobre a luz infinita, sobre a bondade, nós nos libertaremos. Nossos caminhos estarão abertos para a luz, para a paz, para a harmonia infinita. Que assim seja. Estamos no Evangelho no Lar. Elevamos nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Fique em silêncio e busque sua essência. Namastê. Hoje vamos fazer o Evangelho no Lar. Então procure sentar-se, se der, né? Acomodar-se bem, fechar os olhos, relaxar o corpo. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, que Ele nos auxilie, que Ele nos proteja todas as criaturas do céu e da terra. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte da casa de esmolas, considerou de que maneira o povo nela tirava o dinheiro e que várias pessoas ricas, nenhum tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nela colocou somente 2 pequenas moedas do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo que, em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que as podem convidar a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber
aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não vos possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fizerem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por uma sinceridade real. Se as pessoas fizerem por benevolência, sem ostentação e com amor no coração, manifestarem uma sincera cordialidade, isso é caridade. A caridade é realmente o contrário da inveja. Na inveja, a pessoa tira de si o bem, o amor. E na caridade, a pessoa dá para si e para o próximo o bem e o amor. Sejamos caridosos, como Jesus nos ensinou. Vamos agora orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que a força do amor vibre, pulse em nosso coração, em nosso sangue, reavivando a luz bendita que é a nossa realidade. Amém. Concentre-se, fique no silêncio, na paz. Namastê. Ouvimos esta preleção, vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, deixando o nosso corpo bem relaxado. Um copo de água para fluir. Jesus vem na nossa direção, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Agora bebemos a água com muito carinho, com muita fé. Que a luz bendita do Pai e do Divino Espírito Santo nos proteja por toda a eternidade. Amém. Ouvimos esta preleção, vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, deixando o nosso corpo bem relaxado. Um copo de água para fluir. Jesus vem na nossa direção, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Agora bebemos a água com muito carinho, com muita fé. Que a luz bendita do Pai e do Divino Espírito Santo nos proteja por toda a eternidade. Amém. Ouvimos esta preleção, vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, deixando o nosso corpo bem relaxado. Um copo de água para fluir. Jesus vem na nossa direção, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Agora bebemos a água com muito carinho, com muita fé. Que a luz bendita do Pai e do Divino Espírito Santo nos proteja por toda a eternidade. Amém. Ouvimos esta preleção, vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, deixando o nosso corpo bem relaxado. Um copo de água para fluir. Jesus vem na nossa direção, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Agora bebemos a água com muito carinho, com muita fé.
a luz bendita do Pai e do Divino Espírito Santo nos proteja por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurado aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. São Mateus. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados e só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, sem lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível,
por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então vamos nos concentrar nas palavras de Jesus, vamos cultivar a humildade e a bondade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Hoje realizar o Evangelho no lar. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Relaxamos nossos corpos. Vamos visualizar as instruções dos Espíritos, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada. Os enviou à vinha. Saiu ainda no terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer. Lhes disse: por favor, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém lhes aliciou. E lhes disse: e de vós também, vem. Para a minha vinha. E cada um foi à sua hora, sem nada saber, sem nada falar. É importante que saibamos que Deus, Jesus, seu Filho, sempre convida a todos para trabalhar. Porque o trabalho fornece ao ser humano o melhor. Dá para o ser humano a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que compreendamos
todo bem e toda luz. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água, do batismo, que certamente ele não conheceu. O homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei